Fala pessoal, muito boa tarde, espero que esteja tudo bem por aí. Bem, vamos falar de Flamengo, mas antes peço a você seja inscrito do canal, estamos chegando à meta aí. Tá bem devagar, meio devagarzinho ali, mas vamos continuar aqui na luta. Mas eu peço que cada um que assista esse vídeo e for inscrito, né, que mande para alguém. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda aí a chegar aos 500 inscritos, que é uma meta que eu tenho desde o mês passado e ainda não consegui, mas acredito que desse mês não vai passar. Então eu peço a você que me ajude aí a chegar a essa meta. Bem, vamos falar de Flamengo. Flamengo que treinou hoje, né? Teve já algumas especulações aqui, o pessoal falando muito na mídia, né, que o Filipe Luiz até entraria com o Gabigol por conhecer, por saber, por ele ter falado na entrevista que ia de fato recuperar esses jogadores, e aí se tratando de Gabigol, que foi muito amigo dele no passado, né, quando ele ainda era jogador. Então a gente imaginava que ele colocaria o Gabigol. Talvez isso não tenha acontecido também pela postura firme que ele teve na entrevista, né, onde ele disse que os jogadores alguns jogadores não iriam gostar, e aí eu falo, né, acredito que seja diretamente para ele, é, que alguns jogadores não vão gostar, mas agora é o Felipe treinador e não o Felipe jogador. Então ele precisa tomar algumas decisões que não vai caber ao a questão do profissionalismo e a amizade, né? Agora é hora de pensar no Flamengo e não na amizade que ele tem com aquele jogador ou determinados jogadores que ele conhece. Então, uma das mudanças aí que é provável que aconteça o retorno do Rossi ao gol do Flamengo depois daquele revezamento que o Tite fazia entre o Matheus Cunha e o Rossi, né? O Matheus Cunha era o goleiro das Copas e antes de ser demitido o Tite tinha falado que nada antes de ter sido demitido, ele falou que nada mudaria, que o Matheus Cunha seria o, o goleiro das Copas e o Rossi do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Eu vejo como uma não necessidade de poupar o Rossi, porque agora a gente só está em duas competições e essa é uma competição que pode acabar rápido para a gente. Então a gente tem que ir com o que é melhor. Se o Rossi, que também, na minha opinião, ele não é um bom goleiro e a gente precisa procurar um bom goleiro, é o melhor que a gente tem hoje, tem que ser ele. Então a provável escalação vai ser assim: Rossi, Alexandre na lateral esquerda, os zagueiros são Léo Pereira, Léo Ortiz e lateral direito o Wesley. Um volante Pulgar, depois o meio de campo com De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E os atacantes, né, no caso um 4-4-2 no estilo do Dorival ali, como se fosse um losango, né, um 4-4-2 ou pode-se falar até um 4-3-3. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gonzalo Plata. Então, assim, você já pode notar que a ponta direita, né, esse lado direito defensivo, foi mudado, lembrando que é uma provável escalação, com o Léo Ortiz e o Wesley. E aí sendo bancado Fabrício Bruno e o Varela, que na minha opinião é plausível. O Fabrício Bruno não vem enfrentando um bom momento, né? Ele não tá legal, não acho que ele que tá sendo corajoso, ele não tá sendo corajoso, ele tá fazendo o que tem que fazer e pronto. Tá se abstendo de fazer jogada, de fazer os lances e tudo mais. Essa é a minha opinião. Então, a gente tem alguns desfalques que são de praxe: Cebolinha, tornozelo esquerdo; Vinha, joelho direito; Pedro, joelho esquerdo; Luiz Araújo, joelho direito; e o Carlinhos, que não pode atuar pela, pela Copa do Brasil. E não temos pendurados. E aí o Curica vem com a seguinte escalação, provável escalação: Hugo Souza, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fagner; José Martínez, Carrilho e Charles; Garro, Angel Romero e Yuri Alberto. Então, assim, ainda tem um lance do Hugo Souza que eu vou trazer para vocês. Então, talvez não, não esteja aqui. Os desfalques: Memphis Depay, que não foi inscrito; Thales Magno, lesão na coxa esquerda; Alex Santana, lesão na coxa esquerda; Juan Oliveira,
cirurgia no joelho, Maico, cirurgia no joelho, Diego Palácio, cirurgia numa lesão de cartilagem. E os pendurados aqui são André Ramalho e Rodrigo Garro. Então é bem importante a gente prestar atenção nesses dois jogadores. Rodrigo Garro, que é a mente pensante do Corinthians, e o André Ramalho, que é uma peça-chave da zaga aqui. Então, se esses dois acabarem tomando amarelo no jogo, podem ficar fora do jogo de volta. Então, pra gente é uma coisa a se pensar, né? Talvez fazer com que eles tomem um amarelo, de alguma forma forçar um amarelo para esses dois jogadores, não poderão jogar o jogo de volta. A arbitragem fica pelo Wilton Pereira Sampaio. Meu Deus do céu. Cara, esse cara, ele... Cara, não sei como é que esse maluco é FIFA e como ele ainda trabalha com a arbitragem. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Bruno Bosquilha. VAR, Rodolfo Tosques Marques. E o quarto árbitro é Gustavo Hervino Bauerman. O assistente 1 e o árbitro é de Goiás. O assistente 2 e o VAR é do Paraná. E o quarto árbitro também é do Paraná. Então, tá aí, pessoal. Um jogo aí, então uma expectativa que o Flamengo faça um jogo melhor que ele fez, só por uma questão do fato novo. Sempre aquela questão, né? Tipo, quando muda um treinador, o time já anima, já melhora. Então, a gente tem essa expectativa. Vamos falar aqui sobre outras coisas. Vamos falar sobre o Craque Neto, cara. O Craque Neto falou aí através do seu programa lá, falou sobre, na minha palavra, né? Eu tô falando que é um boicote. E ele não falou isso. Mas ele falou sobre, por mim o Corinthians não ia na data, né? No dia 20, que era o dia que a CBF fez a alteração, né? Tava marcado para quarta-feira que vem o jogo de volta e foi marcado para o dia 20. Eu não ia, eu iria na quarta-feira, se apresentava lá e aguardava. Não iria na data do dia 20 e faria isso. Para mim, não tem que ir. Mas ele esquece, né, que eu já trouxe aqui para vocês, que quando o Corinthians lá em 2015 ficou com os 4 jogadores desfalcados, né, que eram jogadores de seleção na época, eles pediram o adiamento da rodada. E eles foram campeão brasileiro. A CBF acatou. E o Vasco, que hoje está entrando na justiça, na época tinha um jogo contra o Corinthians. Esse jogo foi remarcado. O Vasco estava brigando pelo rebaixamento. O jogo foi remarcado de fato. Não me lembro se teve essa confusão que está tendo agora. E aí o Corinthians se sagrou campeão e o Vasco rebaixado. Então, assim, a gente tem a memória muito curta das coisas que a gente não se apega, né? E a gente sempre acha que um é muito beneficiado e o outro é depreciado. Então, assim, trazendo para vocês que isso já aconteceu, e inclusive com esses dois times que hoje estão entrando no STJD, né? Para poder anular essa decisão da CBF. Então, não estou nem falando que é certo que é errado, pessoal, porque assim, cada um corre atrás do seu, né? Cada um corre atrás do seu, não tem certo nem errado, cada um está brigando pelo que é seu. Só que é aquilo, a incoerência da parte, né, de quem está indo cobrar, porque uma vez já foi beneficiado com a mesma situação de hoje. E todo mundo sabe, né, que eles estão correndo, né, estão brigando por isso, porque a gente não vai ter Arrascaeta, a gente não vai ter Pulgar, a gente não vai ter De La Cruz, a gente não vai ter o Gerson, que é basicamente todo um meio campo da gente. E aí eles querem basicamente jogar sem esse meio de campo, né? É mais fácil, né? As chances aumentam de ganhar o Flamengo quando você não tem só o meio de campo titular, pô. Então, assim, é até engraçado, né? Ouvir os caras falando isso, os caras que jogaram bola aí o tempo todo. Mas é isso. E trazendo, né, aqui também algumas informações, né? O Neto mesmo, que já reclamou, né, já enfatizou, né, lá no seu programa,
que o Corinthians e Flamengo, né, isso nas palavras dele, Corinthians e Flamengo não pode reclamar de nada, porque já foi muito beneficiado. Diversas vezes ele falou que ele ganhava falta, às vezes, porque ele gritava, porque ele caía, às vezes nem foi nada, e aí ele caía, e aí os caras davam falta, e que por muito tempo foi assim, e o Corinthians e o Flamengo não podem reclamar de nada. E aí ele também deu outras declarações sobre a questão do fair play financeiro e ele tem uma ideia errada sobre o que é o fair play financeiro. Ele falou do Flamengo, quando o Flamengo contratou o Romário, quando contratou o Ronaldinho, quando contratou o Ibson, o Obina, o Wagner Love, ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. E agora quando o Corinthians faz isso, as pessoas querem falar de fair play. Só que tipo assim, de situação para situação é a mesma coisa. Só que o conceito de fair play financeiro que o pessoal tá falando aqui no Brasil é mais ou menos assim. Você tem R$ 1.000. Você tem R$ 1.000. E aí você não tem dívida nenhuma e você quer comprar um carro ou uma moto de 1.500. Você pode, porque você tem esses R$ 1.000 e todo mês você vai ter esses R$ 1.000. Você entra, faz um negócio, você dá os seus R$ 1.000 agora e no mês que vem você dá os 500 dos 1.000 que você vai ter. Agora, quando você não consegue arrumar sua casa, você está endividado, você não tem dinheiro e você não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Não te mostram, você não mostra uma forma de falar aqui, ó, eu não tenho, mas isso aqui eu vou receber, isso aqui eu vou ganhar, isso aqui eu vou pegar aqui e tal e vou pagar vocês. O Corinthians não tem uma receita para que eles façam o que estão fazendo, né? E aí com isso, o Hugo Souza ainda não foi pago, não foi pago e não foi pago a multa para que ele vai jogar hoje, né? Até agora não foi pago. E aí, tipo assim, o Flamengo podia, né, ir lá, não, só vai jogar. Eu acho que o Flamengo não pode fazer isso, né? O Marcos Braz até comentou, falou que isso aí teria que ser uma questão de justiça, se eles colocassem e não pagassem, e aí ia ter que correr na justiça, toda a situação, e talvez poderia até dar alguma punição esportiva pro Corinthians e tudo mais. Só que ainda não foi pago. E a informação é que o Carlos Miguel, que é o goleiro lá do Nottingham Forest, ele está acionando o Corinthians para poder receber o pagamento do que foi acordado, né, com ele. Essa informação vem lá do UOL, fala que o Carlos Miguel está cobrando 4,8 milhões ao Corinthians. Era 20% inicialmente, que seriam 2 milhões, mas ele não recebeu nem esse combinado, né, que a primeira parte antecipada. Então, após 3 meses, ele se cansou de esperar e resolveu cobrar o valor total ao Corinthians. Então, o Corinthians aí tá arrumando, tipo, confusão dentro dele mesmo, né? Ele tá querendo arrumar confusão com todo mundo, não tá pagando ninguém. Eu nem sei como é que tá a situação do Mateuzinho, se tá em dia, se tá em atraso. E ainda tem esse lance do Hugo Souza, o Carlos Miguel vai lá e cobra o Corinthians. Então, pô, aí os caras contratam o Memphis Depay e tudo mais. Mas beleza, beleza. Eles estão correndo atrás do dele e a gente vai correr atrás do nosso aqui. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Tem live hoje. Eu vou começar a live 6h45. Né? 6h40, 6h45. Vou estar ali já, né, ajustando as coisas para poder estar aqui com vocês. Então, espero que você esteja lá também para comentar, argumentar a live e o jogo comigo, né? E um abraço para você aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e vir comigo aí nessa live aí mais tarde. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.